Lei da gratuidade de passagens começa a valer em linhas intermunicipais no estado do Paraná. Idosos com mais de 65 anos podem viajar de graça a partir de agora. Santa Catarina Canta começa com novidades. Segunda edição do festival foca música popular brasileira. Inscrições seguem até 6 de junho. Prova Paraná 2025. Mais de 1 milhão de alunos da rede pública participam da primeira edição avaliativa do ano. Recursos para manutenção escolar aumentam mais de 60% em Santa Catarina. Destruição de florestas tropicais bate recorde em 2024. Brasil e Bolívia registram deterioração grave. 5 torcedores são condenados à prisão na Espanha por ofensas racistas a Vini Júnior. Indivíduos deverão cumprir pena de 1 ano, além de pagar multa. E você vai ver também: Orquestra Sinfônica do Paraná, símbolo da cultura paranaense, celebra 40 anos com programação extensa e acessível a toda a população. Essas e outras notícias a partir de agora no Pix News. Olá, sejam todos bem-vindos ao Pix News desta quarta-feira, 21 de maio. Agora no horário de Brasília, 8h02. Uma boa notícia para os idosos no Paraná. Entra em vigor no estado, nesta semana, a lei da gratuidade e do desconto de 50% em viagens intermunicipais para pessoas com 65 anos ou mais. Podem se beneficiar idosos que recebem até 2 salários mínimos nacionais. Para acessar o benefício, é necessária inscrição no Cadastro Único para programas sociais do governo federal e emissão da carteira da pessoa idosa paranaense. As pessoas, para terem acesso a esse benefício, precisam ter 65 anos ou mais, ganhar menos de 2 salários mínimos e estar cadastrado no CAD Único do governo federal. O governo do estado vai disponibilizar para todas as pessoas que se enquadram dentro desses critérios a carteira da pessoa idosa paranaense. Mas aquelas pessoas que têm dificuldade com a questão tecnológica podem procurar também os equipamentos da assistência social do seu município e pedir para que os técnicos municipais possam fazer a impressão dessa carteira. Sancionada em novembro de 2024 pelo governador Ratinho Júnior, a lei foi regulamentada por um decreto publicado nesta terça-feira. Além da gratuidade total, os idosos podem obter desconto de 50% nas passagens em linhas do sistema de transporte entre municípios em todas as regiões do estado. É um marco para as políticas públicas voltadas às pessoas idosas aqui no Paraná. O governo do estado vem com um outro olhar para a pessoa idosa e isso representa o seu compromisso de um estado que cuida de todas as pessoas, de um estado amigo das pessoas idosas. Representa o respeito e o reconhecimento que o governo do estado tem com a população paranaense. Até esta quinta-feira ocorre mais uma edição da Prova Paraná. Mais de 1 milhão de estudantes realizam o exame nas redes de ensino público dos mais de 300 municípios paranaenses. A avaliação é destinada a turmas do 2º e 5º ano do Ensino Fundamental 1, do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental 2 e do 1º ao 3º ano do Ensino Médio da rede estadual. A prova tem como principal objetivo diagnosticar a aprendizagem dos estudantes das redes públicas do Estado. Os resultados servem para orientar professores, equipes gestoras, Secretaria Estadual da Educação e as Secretarias Municipais da Educação na definição de estratégias pedagógicas. As avaliações serão aplicadas no formato impresso, divididas em 2 cadernos, um para cada dia de prova. Os estudantes eles têm um tempo direcionado para a aplicação desses cadernos, na média 2 horas, para resolver tanto os cadernos de língua portuguesa e matemática quanto os cadernos de outros componentes curriculares, e é baseado em conteúdo trimestral. Então, esses conteúdos eles são selecionados, a avaliação acontece em 2 etapas, então avaliar neste momento e avaliar posteriormente esses estudantes para ter esse diagnóstico e esse subsídio. Então, por isso, o conteúdo ele é voltado àquilo que o nosso estudante aprendeu
no caso, no primeiro trimestre. No exame, o caderno 1 terá questões de língua portuguesa e matemática. Já o caderno 2 vai avaliar os componentes específicos de cada fase de ensino. Para o fundamental, serão ciências, geografia, história e língua inglesa. Para o médio, entre as questões aplicadas estão as disciplinas filosofia, biologia, física, química, educação financeira e pensamento computacional. A exceção será para as provas das turmas do segundo ano do ensino fundamental, que serão divididas em língua portuguesa no caderno 1 e matemática no caderno 2. Eu já fiz algumas outras provas, assim, por fora do colégio mesmo, o BMEC, e eu consegui ver quão importante a Prova Paraná é, porque nós, alunos do primeiro ano, temos um programa chamado Ganhando o Mundo de intercâmbio, e essa nota da Prova Paraná consta bastante para esse intercâmbio, é um sonho meu de realizar. Então, na minha turma, a gente se preparou para a prova, principalmente revisando os conteúdos como matemática, língua portuguesa, os professores passando muitas atividades para a gente poder aprender e relembrar o que a gente já sabia, para se preparar para essa prova. A prova é muito importante para avaliar os conhecimentos dos alunos. Tem uns com mais dificuldade, outros com menos, daí assim dá para medir mais ou menos como que tá indo a turma, bem ou mal. E em Santa Catarina, o governo aumentou em mais de 60% o investimento na manutenção das escolas do estado. O aumento real no cartão de pagamento aos responsáveis pelas escolas foi de 66,67% desde o início da gestão Jorginho Melo em 2023. A ferramenta é importante para os gestores escolares, pois desburocratiza o processo de compra de suprimentos e materiais. O governador Jorginho Melo tem nos solicitado cada vez mais a descentralização, seja das ações financeiras em regime de colaboração. Então, neste governo, a gente ampliou mais de 60% de aumento para cada escola. Os recursos concedidos para cada unidade escolar são escalonados conforme o porte da escola, com base nos dados do censo escolar do exercício anterior. Desta forma, o cartão funciona como um instrumento moderno e transparente de execução orçamentária. O recurso é usado para atender às necessidades do cotidiano das escolas estaduais de forma ágil, garantindo a eficiência da gestão pública. Esse dinheiro é fundamental, tendo em vista que uma escola estrague uma fechadura, um reparo numa porta, pequenas ações, material de consumo, que seja necessário, que não dependa de uma licitação. Desta forma, o diretor pode fazer a compra através do cartão Cepesc. E continua repercutindo o rombo bilionário no INSS. Idosos de todo o país foram roubados por entidades que se dizem sem fins lucrativos, que deveriam representar aposentados brasileiros. Mas, na verdade, os recursos saíam das contas dos segurados e iam diretamente para um esquema que durou entre 2019 e 2024. Assunto para o jornalista Tiago Pereira, que retorna do período paternidade, licença paternidade e das férias. Aqui então para o Pix News, para o momento da política. Bem-vindo, boa noite, Tiago. Olá, Andréia, boa noite a você e a toda a nossa audiência qualificada aqui da Pix TV. Desconto direto na folha, de forma rápido, fácil e ágil, usando de assinaturas falsas e da boa-fé de pessoas desinformadas. Um grupo criminoso que ainda está solto por aí, desviou mais de 6,3 bilhões de reais. Alguns até dizem por aí que foi desviado do INSS, mas há um erro. Foi desviado do aposentado brasileiro, daquele que suou por anos trabalhando e pagando impostos para agora, na melhor idade, ser roubado por criminosos de colarinho branco, daquela espécie que passa o dia inteiro nos ar-condicionados de Brasília e demais capitais do país.
Desconto para a assessoria jurídica, convênios com academias e até planos de saúde, só que planos que não atendem pessoas com mais de 65 anos. É um show de horrores retirando daquele que sequer consegue hoje em dia arcar com os custos dos medicamentos que aumentaram recentemente. Rombo que afeta a parcela importante da população brasileira que espera o mais rápido possível uma posição de forma mais rigorosa dos políticos para que esse tipo de situação não aconteça mais, ou seja, não se repita. Até se tentou, na gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro, dificultar mais esses descontos, que muitos beneficiam, a gente sabe, os sindicatos. Mas a pressão da oposição na época, aliados inclusive do partidos de esquerda e do Partido dos Trabalhadores, foram favoráveis à flexibilização desses descontos, culminando no crescimento vergonhoso da fraude, com uma alta de 2,8 bilhões somente em 2024 no governo Lula III. É o fortalecimento, meus amigos, dos sindicatos ao custo dos aposentados, inclusive dessas associações que diziam representar os aposentados quando, na verdade, estavam os roubando. Por hoje é só, uma excelente noite a todos e a gente espera, claro, respostas que até agora não vieram desse rombo bilionário, inclusive de onde o governo vai ter dinheiro para repor aí nas contas dos nossos aposentados. Até mais. E em Santa Catarina, o Festival Estadual de Música chega à segunda edição com foco na música popular brasileira. O evento gratuito terá seletivas em 23 cidades catarinenses e promete revelar talentos de todas as regiões. Começaram nesta quarta-feira as inscrições para a segunda edição do Festival Santa Catarina Canta. O anúncio foi feito durante evento realizado no Centro Integrado de Cultura, em Florianópolis, com a presença de artistas, gestores culturais e representantes de diferentes regiões do estado. Voltado à valorização da música nacional e à descoberta de novos talentos, o festival deste ano terá como tema a música popular brasileira. A programação prevê 23 seletivas regionais com apresentações presenciais, além de uma final estadual marcada para o dia 9 de novembro na capital. O evento é aberto a 2 grupos, o Infanto Juvenil, para participantes de 8 a 15 anos, e a categoria geral, a partir dos 16 anos. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente no site oficial do festival até o dia 6 de junho. Lá também está disponível o regulamento completo. A proposta do festival é itinerante. A cada edição, percorre diferentes municípios catarinenses com o objetivo de ampliar o acesso à cultura e criar oportunidades para artistas locais. A primeira edição, realizada em 2024, teve como tema a música sertaneja e reuniu participantes de todas as regiões do estado. Neste ano, com a ampliação do repertório para diferentes vertentes da MPB, como samba, bossa nova, pagode e música regionalista, a organização espera atrair um público ainda mais diversificado. A produção do evento é da Camerata Florianópolis, em parceria com a Fundação Catarinense de Cultura. A proposta é oferecer estrutura técnica e apoio profissional para que os participantes possam apresentar seu trabalho com qualidade. Além de incentivar a cultura, o Festival Santa Catarina Canta busca valorizar a identidade musical do estado, revelando vozes que muitas vezes ainda não tiveram espaço no cenário artístico. A expectativa é de que o evento mobilize comunidades inteiras em torno da música e do talento local. A gente aguarda a sua inscrição. Com certeza, a música popular brasileira vai repetir o sucesso da primeira edição. Nós aguardamos você. Cada um de nós, qual foi a sua história? Cada vez carrega o dom de ser capaz, de ser feliz. Bom demais. Agora uma pausa e você vai ver a seguir. Vladimir Putin visita a região de Kursk, fronteira com a Ucrânia. Bitcoin bate novo recorde após meses de queda. Criptomoeda atinge maior valor desde posse de Trump em 20 de janeiro. E ainda, Orquestra Sinfônica do Paraná, símbolo da cultura paranaense, celebra 40 anos. Voltamos em instantes.
quanta promoção no Comprão. Ai, que descontão. No Comprão sempre dá pra levar mais. Banana caturra, 1,69 o quilo no Clube K. Ovos vermelhos ou brancos com 30, 17,99. Alcatra com maminha a vácuo, 37,79 o quilo. Arroz parboilizado Kika, 1 quilo, apenas 2,99 no Clube K. Feijão preto caldão tipo 1 de 1 quilo, 4,89. Lava-roupas brilhante, 4 quilos, 29,99. Melhor preço é no Comprão. Ai, que loucura! Mais importante que falar dos 46 mil benefícios oferecidos em universidades catarinenses é falar das histórias que o programa Universidade Gratuita está ajudando a escrever. Em 2 anos, o governo pagou as mensalidades de milhares de alunos, tornando possível o sonho da faculdade em todas as regiões do estado. Informações? Acesse o site. Programa Universidade Gratuita. Oportunidade para quem precisa. Governo de Santa Catarina. O que é Garopaba? É luz, é verão, é esporte, é música, é tainha, é tempero, é história, é encanto, é tradição, é cultura, é pra criança, é pra família. Garopaba é a Garopaba. Venha viver de perto. Hoje eu vou te mostrar qual é a boa em Santa Catarina. 20 centímetros de qualidade. Essa é a boa. E esse trecho tá aqui, é um tapete. Olha aqui, um investimento gigante. Já são mais de 50 obras e ainda tem muito trabalho pela frente. Escuta aí o que o povo tá achando do Estrada Boa. Estrada Boa vai trazer desenvolvimento. Agora o negócio tá indo. Patrola trabalhando, os caminhões. Melhor ideia que tiveram de fazer de concreto. E com certeza vai melhorar para todo mundo. Estrada Boa, Governo do Estado de Santa Catarina. Estamos de volta agora, 8h18. Vamos com alguns destaques internacionais. O Kremlin revelou que o presidente Vladimir Putin visitou Kursk, na fronteira com a Ucrânia. De acordo com informações divulgadas nesta quarta-feira, o líder russo se reuniu na região com o governador interino e com representantes de instituições de caridade. Ele também visitou a construção da central nuclear Kursk 2. No fim de abril, Moscou declarou ter retomado, com a ajuda dos soldados norte-coreanos, esta região, que as forças ucranianas tinham conquistado parcialmente em agosto de 2024. Esta foi a primeira vez que a Rússia reconheceu a participação de Pyongyang no conflito. Putin tinha visitado a região de Kursk no começo de março e expressou a esperança de que fosse completamente liberada em um futuro próximo. O Bitcoin, criptomoeda com maior capitalização, bateu um recorde nesta quarta-feira ao atingir os 109.449 dólares, impulsionado por uma onda de otimismo nos Estados Unidos em torno da regulação do setor. O valor supera os 109.241 dólares, que tinha sido alcançado em 20 de janeiro na posse de Donald Trump. Depois, a moeda enfrentou quedas temporárias por falta de medidas concretas sobre as criptomoedas durante os primeiros meses do segundo mandato do presidente americano. A criptomoeda se beneficia do amplo apoio bipartidarista nos Estados Unidos a respeito da regulação das chamadas stablecoins, ativos digitais considerados mais seguros do que as moedas mais especulativas do setor. O Bitcoin tem sido impulsionado por um entorno macroeconômico mais favorável, com o retorno dos Estados Unidos a acordos internacionais, o que envia um sinal de calma aos investidores. A pausa de 90 dias na maioria das taxas impostas mutuamente entre China e Estados Unidos também contribuiu para melhorar as perspectivas econômicas. O julgamento do assalto à mão armada sofrido por Kim Kardashian, em 2016, em Paris, entrou na fase final. A promotoria francesa pediu sentenças de 10 anos de prisão para os crimes que levaram as joias avaliadas em 10 milhões de dólares, mais de 56 milhões de reais. Sentença de 10 anos para o considerado mandante da operação, encarregado de dar ordens, recrutar e revender as joias na Bélgica.
A mesma sentença de 10 anos foi solicitada para outros 3 homens da equipe de ladrões, enquanto o restante dos 10 réus teve sentenças menores requisitadas. A expectativa é que o veredito seja anunciado nesta sexta-feira. O cantor americano Chris Brown foi liberado da prisão nesta quarta-feira sob fiança, depois de ser acusado de uma suposta agressão ao produtor musical Abidjal em um clube noturno de Londres, em 2023. O músico de 36 anos pagou uma fiança equivalente a mais de 37 milhões de reais como garantia para assegurar a presença em futuras diligências judiciais. Com isso, o artista poderá iniciar a turnê internacional que começa no dia 8 de junho em Amsterdã, na Holanda. 5 pessoas foram condenadas a 1 ano de prisão por proferirem ofensas racistas ao brasileiro Vinícius Júnior, craque do Real Madrid. A informação foi anunciada nesta quarta pela Liga de Futebol Profissional Espanhola. Os 5 indivíduos torcedores do clube Valladolid foram acusados de terem insultado o atacante durante uma partida do Campeonato Espanhol em 30 de dezembro de 2022. Eles terão que pagar multas que variam entre 1.080 a 1.620 euros, o equivalente a 6.800 e 10.300 reais na cotação atual. Também foram proibidos de frequentar estádios por 3 anos. No entanto, os condenados não serão presos, a não ser que tornem-se reincidentes. De acordo com a La Liga, esta é a primeira condenação com este peso resultante de incidentes semelhantes ocorridos em um estádio. O Ministério Público qualificou os atos como crime de ódio, com o agravante da intenção de humilhar e atentar contra a dignidade do jogador com motivações racistas evidentes. Apesar dos esforços das autoridades, o racismo é frequente nos estádios e os casos se acumulam. Vinícius Júnior se tornou um símbolo da luta contra a discriminação no futebol e tem sido um alvo constante desses ataques, com muitos episódios similares desde que chegou a Madrid em 2018. O fim do universo vai acontecer antes do previsto. A informação é de um novo estudo de cientistas holandeses. Para eles, não é preciso ter pânico, já que vai demorar uma estimativa de 10 elevado à 78ª potência em anos, 78 zeros, para que isso aconteça. Esta é uma importante revisão da previsão anterior de 10 elevado a 1.100 potência em anos, segundo o estudo da Universidade de Radboud. Um trio de cientistas da instituição se propôs a calcular quando os corpos celestes mais duradouros, as anãs brancas, vão ser extintos. Os pesquisadores tiveram como base o fenômeno da evaporação dos buracos negros, ou radiação Hawking, nomeada a partir do famoso físico britânico Stephen Hawking. Em meados da década de 1970, o célebre cientista propôs a hipótese de que os buracos negros liberavam uma radiação que provocava a lenta dissolução, como uma aspirina efervescente em um copo de água. Os pesquisadores aplicaram este princípio a outros objetos no universo e calcularam que o tempo de evaporação dependia da densidade. Assim, conseguiram medir a dissolução teórica do corpo mais duradouro, a anã branca. O planeta Terra terá desaparecido muito antes do fim do universo. Os cientistas acreditam que em cerca de 1 bilhão de anos, o brilho do Sol vai aumentar, fazendo com que as condições não sejam mais favoráveis à vida e os oceanos evaporem. Em cerca de 8 bilhões de anos, a expansão do Sol vai engolir a Terra, que a essa altura estará estéril e sem vida. A destruição das florestas tropicais bateu um recorde em 2024. Uma grande extensão foi registrada no Brasil e na Bolívia. A destruição das florestas tropicais virgens no mundo atingiu um recorde em 2024 na comparação com os últimos 20 anos, com uma deterioração particularmente grave no Brasil e na Bolívia, onde se concentram 2/3 da área perdida.
Os dados são do relatório publicado nesta quarta-feira pelo Global Forest Watch, em parceria com a Universidade de Maryland. O retrocesso é atribuído em grande parte aos incêndios, cada vez mais intensos e violentos devido às mudanças climáticas. O planeta registrou no ano passado a perda de 67 mil quilômetros quadrados de florestas tropicais primárias, o equivalente a quase toda a superfície do Panamá. O número, que representa um aumento de 80% na comparação com 2023, equivale à perda de 18 campos de futebol por minuto. No Brasil, as perdas foram de 2,8 milhões de hectares e na Bolívia, de 1,5 milhão de hectares. Os incêndios são responsáveis por quase metade da destruição, o que significa que, pela primeira vez, o fogo supera a agricultura como causa da perda de florestas. Estes ecossistemas abrigam as maiores concentrações de biodiversidade e são os ambientes mais ameaçados do planeta. Esse papel é fundamental para absorver CO2, o principal responsável pelo aumento das temperaturas. Em 40 anos de história, a Orquestra Sinfônica do Paraná construiu um legado musical no estado e se consolida como referência nacional em música de concerto. Nesses 40 anos, a orquestra reuniu mais de 50 maestros convidados e 200 solistas do Brasil e do exterior, com um repertório de cerca de 900 obras em 250 compositores. Na próxima quarta-feira, dia 28 de maio, a Orquestra Sinfônica do Paraná celebra 4 décadas de história. Desde a fundação em 1985, marcou a cultura paranaense com um repertório vasto, diversas parcerias internacionais e atuações memoráveis que evidenciam a excelência musical do estado. Neste período, a Orquestra Sinfônica também conquistou paranaenses de todas as idades, com um programa cultural, acessível e plural. O que eu acho de importante é como ela foi se consolidando como uma grande orquestra e como que ela atingiu esse momento de excelência que ela vive hoje, já consolidada, já como uma grande orquestra. E eu acho que ela nos ensinou muito como é você batalhar, né? Esses grandes artistas que fazem parte também nos trouxeram, né, para todos nós, gestores, produtores e artistas, como você tem que lutar muito, né, por aquilo que é importante para uma sociedade. O início de todo esse legado de história foi marcado pela necessidade do estado paranaense ter uma orquestra profissional. Ao longo dos anos 1980, muitos músicos paranaenses se formavam na Escola de Música e Belas Artes do Paraná e precisavam sair do estado para se dedicar à excelência musical em tempo integral. Outros músicos se apresentavam pela Orquestra Estudantil de Concerto da Universidade Federal do Paraná, mas dividiam as atenções com os estudos de graduação. Foi nesta época que músicos e gestores culturais locais se articularam para convencer o então governador José Richa sobre a importância da formação da Orquestra Sinfônica Paranaense. A proposta foi elaborada pelo cantor lírico Ivo Lessa, pela professora Tatiana Diaben Attar e pela violinista Eleni Betts. Se a gente conseguisse profissionalizar a orquestra, ou criar, né, a orquestra, a gente teria músicos profissionais indo trabalhar na Belas Artes e aqueles alunos alimentariam a orquestra, né? E aí a gente começou a desenvolver essa ideia, mas vamos fazer orquestra, mas como, né? E discutimos muito, todos os músicos conversavam com a gente. Foi assim, muita pesquisa, muita discussão. Não foi assim da minha cabeça. Tá, e agora? Vamos fazer orquestra sinfônica. Então, ai meu Deus, né? Como é que é isso? Claro que tivemos aí muito trabalho, inclusive para convencer o governador que isso era muito importante, né? Montamos o concurso, quem era a banca do concurso? O maestro Boquino, porque o Boquino é paranaense, é nosso, né? Nosso paranaense maior. Aí o Boquino indicou que gostaria de ter na banca o Mário Tavares, que era um regente do Rio de Janeiro, do Teatro Municipal de São Paulo, e o Cláudio Santoro, compositor maravilhoso também, que era o regente da Orquestra de Brasília, Nacional de Brasília, né? Então os três
eram os 3 maestros da banca. E eu, como coordenadora e como violinista, né? Mas a gente teve bastante inscritos de fora, veio o mundo, gente de toda parte, tanto que nós temos hoje músicos que se mudaram para Curitiba e estão aqui até hoje, né? Por conta de que passaram e ficaram aqui. Além da análise do currículo, o concurso exigia uma prova prática dos candidatos, que vieram de todo o Brasil para tentar uma vaga na nova orquestra. A estreia aconteceu em uma noite de terça-feira, no dia 28 de maio de 1985, com casa cheia. O concerto foi aberto pelo maestro assistente Oswaldo Colarusso, com a primeira audição da ópera Anacreon, no Paraná. Na sequência, Alceu Bottino, que assumiu como maestro emérito da Orquestra Sinfônica do Paraná, regeu 2 obras de Beethoven. A plateia virou uma melodia. Como que eles analisaram e avaliaram isso? Era o começo funcional, inclusive, né? A parte administrativa da orquestra, nunca ninguém tinha tido experiência nisso. E a gente não teve a oportunidade, porque o negócio foi tão assim, que a gente não teve a oportunidade de conseguir algumas pessoas do próprio teatro para fazer estágio em outras orquestras, para saber como que funcionava, como que era esse mecanismo, né? Porque normalmente os regentes, quando chegam, a orquestra está pronta, né? Nos últimos anos, além da excelência musical, assistir a um concerto tem sido acessível ao público. Os ingressos das apresentações no Teatro Guaíra, por exemplo, custam de R$10 a R$20. Desde 2022, a orquestra é liderada pelo maestro Roberto Tibiriçá. Como parte das comemorações pelos 40 anos da Filarmônica, o público terá a oportunidade de assistir a uma das mais importantes obras do repertório mundial, a Sinfonia número 2, Ressurreição, de Gustav Mahler. A peça será apresentada em 3 concertos especiais nos dias 28 e 29 de maio, às 8h30 da noite e em 1º de junho, às 10h30 da manhã, no palco do Guairão. Eu acho que é uma orquestra com uma super identidade, né? A Orquestra Sinfônica toca grandes compositores, toca grandes obras, né? Agora, para o aniversário de 40 anos, no dia 28, agora a gente celebra os 40 anos no dia 28 de maio, nós vamos tocar uma obra importantíssima, tocar a Ressurreição do Mahler. Então nós temos aí quase 200 pessoas em cena, contando com a Sinfônica, mais o coro sinfônico. Então é uma grande celebração, assim. Então eu acho que tudo isso é uma busca, é um caminho de coletivo, assim, entendeu? De músicos, de comissão, de maestro. Além da execução da Sinfonia 2 e de outras atividades comemorativas, a Orquestra Sinfônica do Paraná criou a série Mostly Mozart, com apresentações no vão livre do Museu Oscar Niemeyer ao longo do ano. Os próximos concertos estão previstos para os dias 5 de julho, 6 de setembro, 8 de novembro e 6 de dezembro. E também uma websérie documental com 4 episódios será lançada nos canais do YouTube do Instituto de Apoio à Orquestra e do Teatro Guaíra. Uma excelente oportunidade para quem pode, né, ir ao Paraná conferir aí a programação dos 40 anos da Orquestra Sinfônica. Parabéns! E assim a gente encerra o Pix News desta quarta-feira. A íntegra da edição e também as reportagens você pode rever no Pix News HD. Curta e compartilhe os nossos conteúdos. Mais notícias também no site pixtv.com.br. Fica agora com o CinePix e a gente se encontra amanhã. Até lá! Pix TV, conectando você ao melhor conteúdo todo dia.